Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o acompanhamento de concorrentes e reprecificador da Amazon. O reprecificador é uma ferramenta desenvolvida para automatizar e otimizar a gestão de preços dos seus anúncios na Amazon, permitindo que você se mantenha competitivo sem precisar realizar ajustes manuais constantes. A partir da definição de regras e limites de lucratividade, o sistema ajusta automaticamente os preços dos seus produtos, aumentando ou reduzindo os valores conforme o comportamento do mercado, sempre respeitando o preço mínimo que você definiu como aceitável. Para deixar essa estratégia ainda mais eficiente, a ferramenta conta com um módulo de análise de concorrência, que monitora continuamente as ofertas de outros sellers. Com isso, é possível identificar variações de preço, entender o posicionamento da sua oferta e também enxergar oportunidades de conquistar a buy box. Com base nessas informações, o reprecificador toma decisões automáticas e dinâmicas, ajustando seus preços de forma estratégica para melhorar a competitividade e potencializar suas vendas. Na configuração da análise de concorrência, você pode ativar o monitoramento de preços, que permite a coleta automática de até 10 ofertas concorrentes por produto. Esses dados são usados como base para análise e para tomada de decisão na reprecificação. Também é possível ativar a reprecificação automática baseada na estratégia configurada, permitindo que o sistema ajuste os preços conforme as regras definidas e os dados coletados da concorrência. Você pode ainda definir usuários ignorados, ou seja, vendedores específicos da Amazon que não devem ser considerados na comparação de preços, o que ajuda a evitar distorções na análise. Da mesma forma, existe a opção de ignorar seus próprios anúncios quando você possui mais de uma conta conectada, evitando que o sistema compare preços entre suas próprias lojas. Outro ponto importante é a definição de como o sistema deve considerar o preço da concorrência. Você pode escolher se a comparação vai levar em conta o valor total, incluindo frete, ou apenas o preço do produto. Quando ativado, o sistema passa a considerar a oferta mais barata com envio incluso. Também é possível acompanhar o preço competitivo sugerido pela Amazon, que passa a ser utilizado como referência dentro da estratégia de reprecificação. Além disso, você define o modo de comparação, escolhendo se deseja comparar apenas com ofertas FBA, apenas FBM, ou com ambas as modalidades. Existe ainda a opção de acompanhar vendedores específicos, adicionando usuários seguidos. Caso esse campo não seja preenchido, o sistema considera todos os concorrentes disponíveis. Com todas essas configurações, você define exatamente como o sistema irá monitorar o mercado e utilizar essas informações para ajustar automaticamente os preços dos seus anúncios de acordo com a sua estratégia. Na prática, isso garante mais competitividade dentro do marketplace, mantendo controle sobre as margens e permitindo decisões de preço totalmente automatizadas e estratégicas. Em seguida, no método de reprecificação, você define como o sistema irá se comportar ao analisar os preços do mercado. Ele pode tanto aumentar quanto reduzir os preços automaticamente, dependendo da concorrência. Se o novo preço calculado ficar abaixo do preço mínimo definido, a reprecificação é ignorada e o sistema mantém o valor atual do anúncio. O mesmo acontece quando o preço ultrapassa o valor máximo permitido. Você também pode decidir se o custo de entrega será incluído ou não nos cálculos do novo preço. Caso não existam ofertas competitivas no momento, o sistema pode seguir diferentes comportamentos, como aplicar o markup padrão, usar o valor máximo, manter o último preço definido ou simplesmente ignorar a reprecificação. Mesmo quando sua oferta já for a mais barata, você pode escolher se o sistema deve continuar reavaliando o preço continuamente ou manter o último valor aplicado. E quando a validação de preço externo competitivo estiver ativada, esse valor também passa a ser considerado no cálculo da reprecificação. Agora, sobre o preço base, ele é o valor de referência utilizado pelo sistema para calcular os limites mínimo e máximo de venda.
Essa configuração é aplicada principalmente aos anúncios vinculados ao depósito interno da Base. Você pode, por exemplo, utilizar o preço de compra como base e, a partir dele, definir suas margens. Sobre esse valor base, são aplicadas as adições e os markups configurados nos próximos campos. Nas adições ao preço base, antes mesmo de calcular a margem de lucro, você pode ajustar o valor inicial de duas formas. A primeira é a adição de quantidade, que representa um valor fixo somado ao preço base. A segunda é a porcentagem de adição, que aumenta o preço base em um percentual antes da aplicação do markup. Essas adições são úteis quando você precisa embutir custos extras antes de calcular a margem final. Já nos markups, você define os limites de lucratividade da sua operação. O markup mínimo estabelece a margem mínima de lucro. O máximo define o limite superior permitido, e o markup padrão é aplicado quando não há concorrência para comparação. Esses três campos garantem que o sistema nunca saia da sua estratégia de lucratividade. Em relação à diferença mínima em relação à concorrência, você pode definir o quanto deseja ser mais barato que o concorrente mais próximo. Isso pode ser configurado tanto em porcentagem quanto em valor fixo, e o sistema sempre considera o menor valor entre os dois. Existe também a opção de arredondamento, que permite ajustar o preço final para manter um padrão visual mais atrativo nos anúncios. Na parte de grupos de preços, você pode substituir o uso de markup caso essas regras sejam preenchidas. É possível definir um grupo de preços para o preço mínimo e outro para o preço máximo. Quando utilizados, esses grupos substituem os campos de markup e se aplicam aos anúncios vinculados ao armazenamento interno da base. Por fim, na regra de Buy Box, você define como o reprecificador deve se comportar na disputa pela Buy Box da Amazon. Você pode escolher sempre tentar obter a Buy Box, mesmo quando já tiver o menor preço, fazendo com que o sistema continue ajustando e reavaliando o valor sempre que necessário. Ou pode optar por não reduzir mais o preço caso ele já seja o mais baixo, e ainda assim a Buy Box não tenha sido conquistada, evitando quedas desnecessárias. A Buy Box é o espaço de destaque na página do produto, destinado ao vendedor que oferece a melhor combinação de preço, reputação e condições logísticas. Configurar essa regra corretamente ajuda a equilibrar competitividade e lucratividade, evitando reduções de preços sem retorno. E para fechar, assim que uma configuração estiver ativa, o sistema passa a buscar na Amazon os valores dos concorrentes para mostrar, em tempo real, como suas ofertas estão se comportando. Quando sua oferta aparece com uma seta verde, significa que o preço está competitivo e ganhando a disputa. Já quando aparece com seta vermelha, significa que o seu preço está acima dos concorrentes. Quando você está ganhando a Buy Box, sua oferta aparece em primeiro lugar na tela de acompanhamento, com os concorrentes logo abaixo. Quando está perdendo, os concorrentes aparecem acima da sua oferta, mostrando claramente a diferença de posicionamento. E agora também foi adicionada uma nova funcionalidade: a visualização do preço externo competitivo. Esse preço é uma referência baseada em valores encontrados fora da Amazon, em outros canais de venda online. A própria Amazon utiliza esse dado para avaliar se o preço de um produto está alinhado com o mercado. Quando o preço está acima desse valor externo, isso pode impactar a competitividade da oferta e até a elegibilidade para a Buy Box. Na visualização, você verá um indicador que muda de cor. Ele fica amarelo quando o preço está fora da faixa competitiva externa e verde quando o seu preço está igual ou abaixo desse valor de referência. Isso ajuda a ter uma visão ainda mais completa da sua competitividade, tanto dentro quanto fora da Amazon. Caso tenha qualquer dúvida ou encontre algum problema no processo, entre em contato com a nossa equipe. Estamos sempre prontos para ajudar.